5 cuidados importantes para você ter com seu ring neck. Esse é o conteúdo desse vídeo. Vem comigo e roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gil Pischi e falo aqui do Sítio Reserva, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Muitas pessoas começando a criar o ring neck, essa ave tão cobiçada, tão querida por muitas pessoas, e nada mais justo do que você ter o cuidado adequado com essas aves. Vou falar com vocês 5 tópicos, 5 dicas, 5 itens que você tem que ter para você cuidar do seu, você tem que saber para você cuidar do seu ring neck. A primeira que eu acho fundamental, eu já vi pessoas criando ring neck em gaiolas minúsculas, de 80 centímetros de largura, por exemplo, onde o bichinho não pode dar, não tem como dar um voo. Isso não é legal, eu não apoio de forma alguma. O mínimo que você pode dar, é lógico que em período de reprodução, a gente coloca ele numa gaiola, numa voadeira menor e tal, porque o período de reprodução, de uma certa forma, requer isso. Aqui no sítio, por exemplo, eu coloco nessa voadeira aqui de 8 metros de comprimento, não tem tanta necessidade disso tudo, mas um tamanho mínimo que você pode colocar essa ave é 1,20 m a 1,50 m. Tem aquelas gaiolas de 1,20 m que tem bandeja, você coloca uma gaiola em cima da outra, ok. Eu criei, quando eu criava na garagem lá de casa, eu criei muito tempo, durante muito tempo, nessas gaiolas de 1,20 m e criava bem. Hoje aqui, no local onde ficam os ring necks, eu coloco na gaiola de 1,50 m, tá? Principalmente ali no período reprodutivo e tal. Então, no mínimo, 1,20 m de comprimento. A largura é aquela largura que dá para ele voar sem bater as asas do lado. Ou seja, eu sempre uso 60 centímetros de largura. Tanto agora quanto antes, sempre eu usei 60 centímetros de largura, que na hora que ele abre as asas, não vai bater as asas do lado, vai dar aquele voo confortável, tá? Altura 60 ou 70, 60 a 70 de altura, pelo menos, para ficar aquela gaiola mais confortável para ele, tá? Então, o tamanho do recinto é no mínimo 1,20 m a 1,50 m de comprimento, 60 de largura e 60 a 70 de altura, ok? Então esse é o tamanho mínimo. Vamos para o segundo tópico agora. O segundo tópico que eu vou enumerar para você é uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade. Eu particularmente não uso mistura de semente. Lá uma vez ou outra, que aliás eu nem lembro quando que eu fiz a última compra de girassol, por exemplo, que eu dava girassol, eu oferto girassol às vezes uma vez por semana. Mas aí quando acaba eu fico 1 mês, 2 meses, 3 meses sem comprar para depois começar de novo. Porque eu prefiro dar a ração extrusada e alguns vegetais como enriquecimento ambiental, certo? Então, a alimentação ela tem que ser de qualidade. Ela tem que ser, por exemplo, uma ração extrusada super prêmio, como a que eu uso aqui. Nada contra, tem muitas pessoas ainda que usam mistura de semente. Não tem absolutamente nada contra. Está dando certo aí? Estão reproduzindo? Está bem a sua criação? Parabéns! Não vamos entrar aqui que o Gil falou que tem que ser. Não, aqui nos... vamos colocar mais de quase 200 casais de ring neck que eu tenho, por exemplo, eu uso, talvez até passe disso, eu não uso mistura de semente, eu uso ração extrusada, tá? Eu gosto de esclarecer bem isso porque é muito tranquilo a gente entender o que é mais conveniente, né? Então, eu não estou aqui ditando que tem que ser ração extrusada. Eu uso aqui e nas experiências que eu tenho feito é muito, assim, infinitamente melhor para a ave a ração extrusada do que a mistura de semente, ok? Nada contra quem usa, combinado? Eu já usei também
migrei porque eu vi que o resultado é muito superior. Então é isso, uma ração, uma alimentação, na verdade, de qualidade. Isso inclui a ração, tá? Que a gente tanto está falando, que eu uso dois tipos, eu uso Germinex e eu uso a MM15 nesse período, e também alguns vegetais, tá? Vegetais principalmente os ricos em fibras. Você não deve dar abacate, por exemplo, e alface. Dê preferência a vegetais ricos em fibras e fruta, por exemplo, não dê tanta. E uma fruta um pouco mais, um pouco menos madura, ainda melhor. É ainda melhor para as aves e inclusive para a gente também, porque ela tem menos frutose, tá? Então, a alimentação de qualidade é muito importante para a sua ave, ok? Seja na hora da ração extrusada, que é a alimentação base, que é a alimentação principal, e os vegetais que entram como complemento e também como enriquecimento ambiental. Número 3, eu vou enumerar para você, vou falar com você, talvez seja uma das mais importantes. Presta muita atenção agora. Higiene. A higiene no criatório, ela faz com que você tenha um sucesso reprodutivo, ela faz com que você tenha um sucesso na criação muito maior do que qualquer outro item que você possa ter. Por exemplo, uma boa alimentação, quando não é aliada a uma boa higiene, você está matando a alimentação. Mesma coisa de não dar nada, ou mesma coisa de você dar uma mistura ruim de semente, tá? Porque, aliás, acho que até pior, porque quando você não tem higiene na alimentação, as bactérias estão todas ali e você está ofertando aquele alimento, a ave está comendo a alimentação contaminada. Uma boa higiene na água. Se você não tem um pote de água bem limpo, bem higienizado, você está proporcionando para a ave aquele tanto de bactéria que tem ali, fermentado muitas vezes, na água para a ave absorver aquilo dali, para a ave tomar. Então, tanto o pote de alimento, tanto o pote de água, quanto o recinto em si, a gaiola em si, tem que estar muito higienizado, tá? É comum a gente ver por aí as gaiolas bem sujas, os viveiros bem sujos, os potes de comida imundo, e isso é muito ruim para a ave. Muito ruim. Você não faz ideia de quanto que isso compromete a sua criação, tá? Então tenha muito cuidado, preste muita atenção nesses detalhes aí da higiene na sua criação. Número 4, eu vou enumerar para você o bem-estar da ave. Por exemplo, aqui nós acabamos de colocar mamão para elas. Faz parte da dieta o mamão, indiferente das propriedades que tem no mamão. O importante é a alimentação base, a ração extrusada, está nutrindo, ok. Aí você pode colocar mamão, você pode colocar banana, você pode colocar coco verde ou coco maduro. Eles vão comer a massa, por exemplo, no coco, e depois vão roer ali as fibras. Isso é enriquecimento ambiental, é você proporcionar para sua ave aquela forma divertida muitas vezes. Às vezes quando tem muito mamão aqui, eu coloco o mamão inteiro. Eles demoram para começar a abrir inteiro. Do jeito que eu pego no pé, dou uma lavada e coloco aqui dentro do viveiro. Eles começam, abrem um buraquinho e dali vai, começa e tal. Quer dizer, aquela dificuldade que eles têm. Eu pego a acerola aqui, por exemplo, ou pitanga, jogo em cima desse viveiro aqui. Quando eu jogo aqui em cima do viveiro, eles têm aquela dificuldade de pousar ali e ir andando e pegar pela grade ali. Isso aí é enriquecimento ambiental. É uma forma que você tem de dificultar, né? Você não está dificultando a alimentação, porque a alimentação base é a ração. Não interprete dessa forma, tá? Você está dificultando para ele pegar aquele alimento, que na verdade não é alimentação base, repito, tá? Então é isso. Enriquecimento ambiental, você proporcionar para a ave alguns momentos ali de distração, de lazer. Folha de boldo, galho, talo de boldo, por exemplo, eu coloco aqui, eles ficam roendo. Mais o que? Talo até de pitanga ou de acerola, eu coloco lá, eles ficam roendo. Cana de açúcar, eu coloco ali para eles roerem.
Enfim, sempre colocar alguma coisa para eles ficarem distraindo, para eles ficarem roendo. Isso aí é o enriquecimento ambiental, que faz parte do bem-estar da ave. E muito, tá? O enriquecimento ambiental é muito importante para o bem-estar da ave. O quinto tópico, a quinta dica que eu vou dar para você é o seguinte: um ambiente seguro para sua ave. Esse seguro, eu quero que você entenda o seguinte: tanto que ela não consiga fugir, principalmente a ave exótica, você sabe que ela não pode ser solta na natureza. Então aqui, se eu coloco uma tela de uma forma que ela consegue abrir e sair, eu não estou proporcionando um ambiente seguro para ela. Tem que ser um ambiente seguro para ela não fugir. Por exemplo, corredor de segurança. Esse viveiro aqui atrás, ele tem um corredor de segurança. Ou seja, na hora que eu abro o portão, tem vamos chamar de antessala, abro aquele portão, fecho, e aí sim eu abro o outro portão de onde eles estão. Porque se eu coloco um portão só, na hora que eu abrir e vier uma ave mergulhar ali, ele vai para a natureza. Isso vai fazer com que um gavião, com certeza um bicho colorido, aqui tem muito gavião, passou ali agora, mas não foi gavião não. Uma ave dessa, rapidinho vai ser predada por um gavião aqui, por exemplo. Tá? Então, eu tenho que proporcionar um ambiente seguro para minha ave. Outro detalhe, se eu coloco uma tela um pouco mais fina do que essa daqui, aquela tela de pinteiro, por exemplo, em um ambiente grande desse, normalmente eles não vão cortar. Normalmente eles não vão cortar a tela e sair. Porém, eu fico refém, eu fico sujeito a um predador vir à noite. Aqui, por exemplo, sempre eu vejo uns cachorrinhos do mato, parecendo uma raposa, mas é cachorro mesmo do mato, eu já pesquisei. Muito diferente, inclusive. Vem um bicho desse à noite, rasga a tela, entra lá, pega alguns, no outro dia de manhã, naquele buraco, os outros saem. Olha só, o prejuízo financeiro e também para as aves. Então você tem que ter um ambiente seguro, você tem que proporcionar um ambiente seguro para a sua ave, porque tanto no sentido dela fugir, quanto no sentido de algum predador entrar para pegar ela, isso não acontecer, certo? Se você tem problema com animais externos, saruê, gambá, raposa, gato do mato, algumas regiões, até uma jaguatirica, por exemplo, se for perto de mata e tal, a jaguatirica pode vir, enfim, onça em alguns locais, enfim, se você tem esse problema na sua região, você tem que reforçar ainda mais a área de segurança da sua ave, tá? Não o corredor de segurança, a área de segurança da sua ave, certo? Esse viveiro aqui, por exemplo, quando você tem muito problema nesse sentido, você tem que colocar duas telas. Faça um viveiro desse, faça uma outra estrutura que você coloque aquela tela de pinteiro, porque aí os predadores vão vir e não vão ter acesso à ave, porque por aqui vai que ele enfia a mãozinha lá dentro e puxa a ave, tá? Gavião, por exemplo, pode fazer isso. Aqui eu não tenho esse problema, apesar de ter muito gavião, mas eu nunca tive esse tipo de problema. Porém, resumindo, isso é você ter um ambiente seguro para sua ave. Você pensar nesses vários fatores que podem acontecer. Tanto da sua ave fugir, quanto principalmente um predador vir pegar ela. E uma dica extra, além das 5 que eu quero deixar para vocês, é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas, principalmente quem tem ave pet, acontece isso e você não percebe. A ave tem que ter de 8 a 10 horas de sono toda noite. Da hora que escurece, a hora que amanhece, ela tem que estar tranquila. Ela não pode ficar, por exemplo, numa sala, né? Tem gente que coloca um viveiro na sala e a pessoa tem o hábito de dormir 1h da manhã, meia-noite. Então vai ficar com a luz acesa durante até aquele período ali que escureceu, que seria para a ave descansar, e aí você vai ficar até meia-noite, 1h da manhã com a luz acesa, a ave dando aquele cochilinho, voltando e tal, você interagindo ali, não sei o que. Isso aí é muito ruim para a ave, isso deixa ela muito estressada. Então não deixe de prestar atenção nisso, proporcione para sua ave, principalmente quem tem ave pet, as outras pessoas também que têm
na parte de criação, às vezes você não está com o criatório ainda, você começou aí na sua casa, mas o local que você for colocar a sua ave, presta atenção nisso. Se o local onde ela vai ficar, vai dar para ela ter aquele período de sono tranquilo e não vai ficar com luz acesa, não vai ficar perturbando o descanso da ave, tá? Preste muita atenção nisso então. Ficamos aqui com mais esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que tem uma criação ou que está pensando em criar. Essas dicas são muito importantes para todas as aves, não só do ringneck, da rosela, enfim, é muito importante para todas as aves, para qualquer tipo de ave. E ficamos aqui. Até o nosso próximo vídeo.